Ser filho é um ato de humildade e respeito. É entender que a vida flui através dos pais para os filhos. E essa corrente só é plena quando o filho reconhece a importância dos pais, sem julgá-los, sem condená-los, sem querer mudar quem eles são ou quem eles foram. Isso não significa, gente, concordar com atitudes dolorosas ou prejudiciais. Isso não significa ser conivente com as atitudes e comportamento dos pais, mas isso significa aceitar que a vida veio deles, promovendo assim uma reconciliação de alma, de espírito. Na primeira parte do programa, gente, nós apresentamos uma visão sistêmica do que é ser mãe. Fizemos até um paralelo, né, com o arquétipo da Eva. Mas, né, falar de mãe nos obriga a falar do produto da sua criação, né, o filho. E todos, literalmente todos, toda a humanidade nasceu de uma mãe. Não existe uma pessoa encarnada que não tenha tido uma mãe. Bom, mas aí você vai dizer assim, mas eu não tive mãe. Eu sou órfã, né? Não importa. Você foi concebida e gerada numa barriga. E eu vou te contar um segredo, né? Não sei se você sabe, mas da mesma forma que não existe ninguém que não tenha saído de uma barriga, também não existe ninguém que tenha nascido de uma barriga errada. Acho que depois dessa eu vou ser cancelado, né? Agora eu acho que eu vou apanhar quando eu sair na rua, mas veja só. Comenta aí, aliás, comenta aí quem está acompanhando a gente pelo Instagram ou pelo YouTube, se você concorda com essa frase, né? Não existe ninguém que nasceu de barriga errada. Bom, vamos lá, vamos começar falando então o que significa ser filho, Eliane. O que significa ser filho ou filha? Hoje o nosso programa, né, está provocativo. Então vamos lá. O que eu vou falar pode ser que incomode também alguns filhos e filhas. Mas se você sente que a sua vida está estagnada, se você percebe que sempre começa as coisas e nunca termina, se você sente que não tem força para seguir nos seus projetos, nos seus sonhos, entenda isso que eu vou falar, tá? Ser filho significa aceitar a vida que veio dos pais, com gratidão, humildade, reconhecendo que eles são os grandes e você é o pequeno. Ah, Eliane, mas, pelo amor de Deus, minha mãe é uma coitada. Como ela vai ser maior do que eu? Ela é uma ignorante, uma burra, uma dependente do meu pai, da família, enfim. Não importa qual a personalidade da sua mãe. Não importa quais atitudes e comportamentos da sua mãe. Ela é a grande e você, filho, filha, é o pequeno. E ela é a grande porque não existe ninguém no mundo que possa ter criado você a não ser ela mesma. Olha só que máximo. Então, ela foi o portal que te trouxe do mundo espiritual para o mundo material. E isso, por si só, já a torna grande diante de você. E isso implica em tomar a vida como ela é, sem julgamentos, acusações ou tentativas de mudar o que foi vivido. Então quer dizer que o filho precisa aceitar o seu lugar na hierarquia familiar, reconhecendo que os pais vieram antes e que são a fonte da sua existência. Exatamente. Se nossos pais não existissem, nós também não existiríamos. E isso, por si só, já posiciona nossas mães e nossos pais como maiores do que nós, filhos. E o que significa, então, Eliane, o filho na visão sistêmica e espiritual? Significa aceitar a vida, como eu disse, como ela veio. Nós escolhemos nossos pais, acredite você ou não. É assim. E recebemos deles o dom da vida. Isso significa acolher tanto as qualidades quanto as falhas que vieram junto. Quando o filho, por exemplo, rejeita os pais, ele está, na verdade, rejeitando a própria vida, o que gera conflitos internos, bloqueios, desequilíbrios emocionais e, consequentemente, a sua vida vira uma bagunça e ela fica estagnada, ela não prospera. O papel do filho é aceitar a grandeza dos pais, mesmo que eles tenham cometido erros, sejam eles leves ou pesados, grandes. Aqui não está em jogo a personalidade, o comportamento, a atitude dos pais, mas sim reconhecimento da vida que foi gerada por eles. É isso mesmo. Quando um filho julga os pais,
Quando um filho critica, quer mudar o comportamento, as atitudes deles, tudo isso coloca o filho numa posição superior, maior que os pais. E essa inversão rompe a ordem sistêmica da família. Então, quando o filho olha para os pais e reconhece internamente a grandeza que eles são e diz internamente: vocês são grandes e eu pequeno, eu sou pequeno, eu aceito a vida que veio de vocês. Gente, o filho volta a fluir na vida e a cura no sistema ocorre. Um outro erro muito comum, né, e que também a gente vê muito no consultório, é quando o filho tenta cuidar emocionalmente dos pais ou se sente responsável por suas dores, né, Eliane? Sim, imagine uma situação em que a mãe enfrenta problemas no trabalho ou um conflito familiar. Em vez de compartilhar essas preocupações com outro adulto, ela desabafa, repetidamente com o filho, que passa a sentir que ele, filho, deve resolver o problema ou aliviar a dor da mãe. Então, com o tempo, esse filho desenvolve um comportamento hiperprotetor. Ele se sente responsável pelo bem-estar emocional da mãe. Ele chega a se culpar pela infelicidade da mãe, acreditando que não está fazendo o suficiente para ajudá-la. Isso, na verdade, é uma inversão da ordem natural. O papel de cuidar e de proteger cabe aos pais, não aos filhos. Exato. Então, quando o filho assume essa responsabilidade emocional, ele carrega peso que não lhe pertence, o que pode levar a problemas como ansiedade, culpa crônica e até dificuldade em se desprender da família para seguir a sua própria vida. E impede também os pais de seguirem com o propósito de vida deles. Então, esse filho muitas vezes cresce com dificuldade de formar relacionamentos saudáveis, pois sempre sente que precisa cuidar, sempre que está cuidando dos outros, ou teme abandonar os pais. Então, ele pode olhar, os pais podem voltar a olhar para a vida deles e os filhos olham para a vida deles. Ele também pode desenvolver sentimento de impotência, né? Pois nunca vai conseguir resolver plenamente as dores internas da mãe, gerando com isso frustração e desgaste. Mas tudo bem, como é que a gente corrige isso? Então, para corrigir essa dinâmica, o primeiro passo é reconhecer a inversão do posicionamento, voltar para o lugar de filho e permitir que a mãe, gente, nós estamos falando mãe, mas é o pai também, tá? Hoje nosso foco é mãe, mas essa dinâmica é tanto para pai quanto mãe. Então é permitir que os pais assumam os seus papéis, o papel de adultos responsáveis por suas emoções. Então, para o filho, isso significa compreender que o amor filial não exige carregar os problemas dos pais, mas sim respeitar o espaço deles e seu próprio limite emocional, cada um no seu lugar, cumprindo a função e vivendo a sua vida. Um outro exemplo clássico dessa inversão de papéis é quando os pais enfrentam dificuldades financeiras e o filho sente que precisa ajudar a manter a casa, mesmo que isso comprometa a sua educação ou o seu desenvolvimento pessoal. Exatamente. Imagine um adolescente que percebe que seus pais estão endividados e por isso ele decide começar a trabalhar para contribuir com as contas. Então ele deixa de lado atividades típicas da sua idade, como estudar, sair com os amigos, desenvolver hobbies, seja lá o que for, para assumir uma carga de responsabilidade que não deveria ser sua. E por que que isso é um erro na visão sistêmica? Porque, né, você pensar, algumas pessoas poderão dizer assim, mas é bom começar a trabalhar cedo. Meu pai começou cedo, meu avô era criança e já trabalhava. Pois é, esse é o padrão que se repete inconscientemente na sua família. Então, na visão sistêmica, os pais têm a função de prover e cuidar dos filhos, e não o contrário. Quando o filho assume o papel de provedor, ele está tentando compensar o que falta nos pais, invertendo a hierarquia natural da família. Isso enfraquece o sistema e pode gerar ressentimentos ou sentimentos de inadequação nos pais, pois eles podem sentir que falharam em seu papel. Isso tira a força dos pais, da mesma forma que pais superprotetores tiram a força do filho quando não o deixam, seguir o seu próprio caminho. Então quer dizer que o problema não é trabalhar cedo.
O problema é você ficar honrando um padrão que não é Exato, saudável, né? exatamente. Seus pais vão ficar endividados, fazendo com que você comece a trabalhar mais cedo para honrar um padrão que já está estabelecido no seu sistema familiar. E qual que é a consequência disso para o filho, além, lógico, dele abrir mão de coisas importantes para sua formação? Então, esse jovem que assumiu a família financeiramente, no exemplo que a gente está dando aqui, ao crescer, ele tende a desenvolver um senso de obrigação exagerada em outros relacionamentos, sentindo que precisa sempre salvar ou sustentar quem está ao seu lado, ao seu redor. Pode também esse filho carregar um peso emocional que limita seu próprio desenvolvimento profissional e pessoal, pois sempre prioriza as necessidades dos outros e nunca as dele. Então, nesse caso, para corrigir essa dinâmica, o primeiro passo é reconhecer que, mesmo com boas intenções, né, com a intenção de ajudar os pais financeiramente, essa postura está desalinhada com a ordem sistêmica. Sim, os pais precisam retomar seu lugar como provedores e permitir que o filho se concentre no seu desenvolvimento. Como eu falei, se o filho se posiciona financeiramente provendo a vida dos pais, ele tira a força de potencial dos pais. Então, o trabalho sistêmico pode auxiliar a liberar a culpa que o filho sente por não assumir essa responsabilidade, né, que não é sua. Então, todas essas dinâmicas sistêmicas são vistas como uma inversão de papel, pois o papel de cuidador e de prover pertence aos pais, e o filho deve respeitar essa ordem, mantendo-se em sua posição. Ah, Eliane, mas eu vou deixar meus pais passarem necessidades, passarem fome? Não é isso, tá? Mas é você estabelecer o limite. O movimento mais saudável que um filho pode fazer em direção à sua vida e ao sistema familiar como um todo é quando ele consegue agradecer pela vida que recebeu, mesmo que ela tenha vindo com dificuldades, às vezes até com castigo, sofrimento, injustiça, né? Existe uma frase terapêutica que resume muito bem essa postura, que é a seguinte: anotem aí, porque essa frase dita, né, com o sentir do coração, por alguns dias, vai trazer para você a consciência da grandeza que é ou que são seus pais. Não importa o que eles fizeram, diga mentalmente, diga verbalmente, escreva várias vezes numa folha de papel e sinta, gente, sinta com o O coração. mais importante é É sentir, sentir. inclusive. Vocês podem falar: queridos pais, eu tomo a vida que veio de vocês e farei algo bom com ela. Simples, né? Repete. Queridos pais, eu tomo a vida que veio de vocês e farei algo bom com ela. Né? É muito simples, é isso. Mas ela é tão profunda e verdadeira. Fazer da sua vida algo bom significa viver, gente, plenamente e intensamente cada segundo da sua vida. Essa é a maior forma de demonstrar gratidão e honrar a vida que seus pais te deram. Esse movimento de aceitação, que eu falei parece muito simples, traz uma força e uma liberdade para você muito grande. Ele permite que você, como filho, siga a sua própria jornada pelos caminhos que você escolher trilhar. E por falar em lealdade, né, tem também aquelas lealdades invisíveis, né, Niane? Muitas vezes o filho, por lealdade inconsciente, carrega dores ou repete padrões dos pais como uma maneira dele pertencer. É como se a pessoa entendesse que, se não seguir aquele padrão de dor e de sofrimento que os seus pais viveram, ela não pertence à mesma família. Claro, isso, né, não a pessoa não pensa, né, para fazer isso, né? Isso é tudo inconsciente. E por ser inconsciente, domina o comportamento da pessoa e ela não percebe. Exatamente. Por exemplo, um jovem que ao longo da vida presencia a mãe passar por relacionamentos abusivos e permanecer em situações, né, de desrespeito. Inconscientemente, para manter uma conexão profunda e uma sensação de pertencimento à mãe, né, esse filho começa a se envolver com parceiros que também se tratam mal, mesmo sem perceber a conexão entre os dois contextos. Então, na visão sistêmica, os filhos têm um forte desejo inconsciente de honrar seus pais para se sentirem pertencentes à família. E muitas vezes essa lealdade invisível se manifesta por meio da repetição inconsciente dos mesmos padrões de sofrimento, como se o filho dissesse internamente: se você sofreu, eu também sofro para estar junto a você. Essa repetição, gente, pode perpetuar ciclos de abuso e frustração emocional.
E além disso, no caso, a filha ou filho pode sentir que está de alguma forma honrando a mãe, mesmo que o comportamento prejudique a sua felicidade pessoal. É exatamente como eu falei. É como se a filha ou o filho dissesse: eu sofro no seu lugar para estar com você. Então, para corrigir essa dinâmica, o primeiro passo é tomar consciência dessa lealdade inconsciente e perceber que honrar a mãe não significa repetir seu destino. O mesmo é para o pai, mas sim reconhecer a dor da mãe ou do pai com respeito e escolher um caminho diferente. Essa é uma forma saudável de romper esse ciclo. Outra dinâmica de lealdade invisível que um filho carrega é a de assumir a dor por doenças ou problemas psicológicos. Por exemplo, um jovem cresce vendo o pai lutar contra a depressão, mas nunca fala sobre os seus sentimentos. Na idade adulta, ele também começa a enfrentar períodos de tristeza profunda, de isolamento. Embora a sua vida objetiva não apresente motivos claros para esse tipo de comportamento, né, para estar nesse nível de sofrimento. Então, na visão sistêmica, esse comportamento pode refletir uma lealdade inconsciente ao sofrimento do pai. Ao carregar a dor do pai, o filho tenta inconscientemente aliviar o peso dele ou manter um vínculo, né, com esse pai, um vínculo mais profundo. É como se ele dissesse assim: eu também sofro como você, pai. Carregar a dor do pai pode levar o filho a desenvolver problemas emocionais e às vezes até físicos, sem perceber que está assumindo um fardo que não pertence a ele. Isso pode causar um bloqueio na vida profissional, na vida pessoal, porque o peso emocional limita muito a capacidade das pessoas de seguir adiante, de avançar, né? Nesse caso, Eliane, como é que a gente corrige, né, essa dinâmica sistêmica? O caminho para corrigir essa dinâmica é reconhecer a dor do pai com respeito e aceitar que cada um tem seu próprio destino, gente. Cada um passa aquilo que tem que passar, né, como resultado das suas escolhas. O filho precisa permitir que o pai carregue o que é dele, sem se sentir obrigado a fazer o mesmo. Esses exemplos, né, todos que nós demos aqui, mostram como a lealdade inconsciente pode aprisionar os filhos em ciclos de dor. Mas a conscientização e a aceitação dos destinos individuais permitem quebrar essas repetições e buscar uma vida mais leve, mais fluida, mais autêntica. Então, o trabalho sistêmico ajuda a separar essas cargas emocionais e a devolver a dor ao seu lugar de origem. Então, num sistema familiar, tudo pertence, tudo tem o seu lugar e tudo tem e cumpre uma função. Por isso, não devemos tomar o lugar que é do outro. Não podemos assumir aquilo que não é da nossa responsabilidade ou da nossa função. Devemos ficar e cumprir o nosso lugar, a nossa função no campo sistêmico. Portanto, libertar-se dessas cargas significa honrar os nossos pais, mas permitir que nós vivamos de maneira autêntica, fluida e leve. Sim. Ser filho é um ato de humildade e respeito. É entender que a vida flui através dos pais para os filhos. E essa corrente só é plena quando o filho reconhece a importância dos pais, sem julgá-los, sem condená-los, sem querer mudar quem eles são ou quem eles foram. Isso não significa, gente, concordar com atitudes dolorosas ou prejudiciais. Isso não significa ser conivente com as atitudes e comportamento dos pais, mas isso significa aceitar que a vida veio deles, promovendo assim uma reconciliação de alma, de espírito. Então, quando o filho respeita essa dinâmica, ele se fortalece. Ele fortalece a sua própria identidade e a sua capacidade de prosperar e fluir na vida. A paz surge quando o filho toma a vida com gratidão e a utiliza para crescer, sem carregar culpas, responsabilidades ou padrões que são dos pais. Pois é, queridos ouvintes, o programa de hoje foi especialmente dedicado a todas as mães, mulheres, co-criadoras de vidas, de projetos, de sonhos, a todas aquelas que, com a sua força, o seu amor, criam e transformam o mundo ao seu redor. Queremos dedicar também esse momento a todos os filhos que carregam consigo a herança do cuidado e da coragem transmitidas por essas mulheres guerreiras, porque ninguém existe sem mãe, gente. Todos nós somos frutos do sagrado feminino, dessa potência criadora que nos dá origem e sustento. Honrar a força da mãe
é reconhecer a presença do feminino em nossa história, na nossa essência e na nossa caminhada. Então, que possamos sempre valorizar essa energia divina chamada vida, que nos inspira e nos impulsiona a seguir sempre em frente. Então, viva intensamente e plenamente cada segundo dessa encarnação. A vida é muito valiosa e perfeita. O sagrado feminino vive em todos nós. A gente espera que a reflexão do programa de hoje, ou as reflexões, toque o coração de cada um, de vocês que nos ouviram ou que nos assistiram. Que a força materna esteja sempre em sua vida, trazendo equilíbrio, acolhimento, renovação, e que a sabedoria do sagrado feminino ilumine todos os seus caminhos hoje e sempre. Isso aí, feliz Dia das Feliz Dia das Mães. Mães. Queridos, sábado que vem, 12h30, a gente está aqui de novo, batendo cartão, né? Você gostou desse conteúdo? Você pode seguir a gente nas redes sociais. A Eliane está no Instagram como @ElianeBim, eu estou no Instagram como @EdgarBim, e a gente também tem um canal no YouTube, youtube.com/Bim91. Aproveita lá, acessa, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, comenta os vídeos, compartilhe os vídeos para aquelas pessoas que você acha que esse conteúdo também pode ajudar, também pode ser uma contribuição, tá? Se você quiser agendar uma sessão de psicanálise sistêmica, ou de hipnoterapia, ou de constelação familiar, você pode mandar mensagem para a gente no WhatsApp. A Eliane atende pelo WhatsApp no número 11 98420 9959, 11 98420 9959, e se você quiser falar comigo pelo WhatsApp, você manda uma mensagem no 11 97563 3113, 11 97563 3113. Queridos, muito, muito, muito obrigado pela audiência. Tenham todos um excelente final de semana e um lindo Dia das Mães. Abrace sua mãe, beije sua mãe, curta sua mãe, Se porque ela não estiver aqui, faça mentalmente que é a mesma coisa. ela é a origem da sua vida. Exatamente. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana e um lindo e abençoado Dia das Mães. E, de novo, não importa se você tem filhos ou não, tá? Ser mãe é muito mais do que gerar uma vida. Fique com Deus.